das coisas que pode atrapalhar você ser um motorista defensivo, as condições adversas. É sobre essas que a gente vai pegar um pouquinho mais. Uma viagem para ser considerada perfeita, você como motorista defensivo, você deve realizar essa viagem, todo o seu trajeto da sua casa até o ponto, sem acidentes, sem infrações, abusos, atrasos ou cortesia. Muitas vezes você consegue fazer uma viagem sem acidente, mas você cometeu infração. Muitas vezes essa infração não é uma multa, mas você passou numa parada obrigatória sem parar. Você cometeu uma infração. Então, você não foi um motorista defensivo. Muitas vezes, para chegar no horário, você abusou da força do veículo. Então, você também não está sendo um motorista defensivo. Muitas vezes, você faltou com respeito, uma cortesia com outras pessoas, ou deixou de dar passagem para um pedestre ou para outra pessoa, porque você estava com pressa. Então, vários fatores que atrapalham fazer uma viagem perfeita como motorista defensivo. Achei interessante, são sugestões práticas, né? 10 mandamentos de motorista defensivo. Conheça. Interessante que esse aqui é um mandamento, né? Conheça a lei de trânsito. Uma das coisas para ser habilitado, se adquire, se pede para todo aquele que vai tirar a habilitação, ser penalmente imputável. Já ouviram falar essa palavra? Alguém sabe o que significa? Vou falar aqui no A pessoa que já pode responder a crise, né? Maior de 18 anos, que ele pode responder por suas ações. E uma coisa interessante, ele deve ser alfabetizado. Uma pessoa, para entrar, ser punido, ele deve prestar, então, ele deve conhecer o que ele tem que fazer, todas as normas de conduta, né, circulação, e conhecer as punidades caso ele desobedeça. Então, todos nós somos imputáveis, né? A lei era para ser assim, né? As pessoas, às vezes, não têm conhecimento, mas não tem porque não querem. Infelizmente, né, nós temos que falar isso porque a informação, todos têm acesso à internet, pode baixar o CTP no celular, Código de Trânsito. Então, todos são imputáveis, todos os motoristas são imputáveis, devem conhecer as leis de trânsito. Usar sempre o cinto de segurança, conhecer detalhadamente o veículo. Esse detalhadamente eu achei interessante porque um amigo meu tem um carro e, se não me engano, na pala dele, assim, se não me engano, é EcoSport. E lá está escrito que aquele carro não tem boa adaptação a curvas, alguma coisa assim, não sei o palavreado que usa lá, mas no carro está escrito. E ele não sabia disso, né? Comprou o carro, né, carro esporte, para viajar, coisa e tal, mas tem essa advertência no carro. Então nós temos que saber, né? Falei, que carro eu estou comprando? No que eu vou usar esse carro? Ler o manual de instruções desse veículo, conhecer o seu carro. Não adianta você ser um bom motorista se o carro não responde às suas expectativas. Né? Manter o veículo em bom estado, em condições de funcionamento, fazer previsão da possibilidade de acidentes. Possibilidade de acidentes. Quando há essa possibilidade? Se você conhece, vai fazer uma viagem, conhece ou já ouviu falar que a rodovia da morte, né? Tem uma curva ali que vários acidentes aconteceu. Você pode se adaptar, peraí, e se eu estiver naquela curva? Como eu vou agir se eu estiver dirigindo ali e acontecer um risco, um perigo iminente? Né? Será que eu vou ser capaz de evitá-lo? Você pode se planejar antes de fazer a sua viagem. Muitas vezes você deixar isso na hora, não, já chega lá, vejo o que eu faço. Né? Não vai ser possível, então, você ser um motorista prudente, você está desobedecendo essa regra. Né? Tomar decisões corretas e com rapidez nas situações de perigo. Depois a gente vai ver o que é uma situação de perigo aí, mas é a situação, uma medida correta. Né? Muitas vezes você faz alguma coisa que você pensa depois, puxa, poderia ter feito de outro jeito. Né? Então você tem que ser rápido na tomada de decisões aí. Não aceitar desafios ou provocações. Muitas vezes, para carros mais novos, a pessoa já anda com o vidro fechado, por causa do ar-condicionado, né? Então nem repara muito a sua volta. Mas na maioria das vezes você está no trânsito, talvez tem um outro carro está um pouco acelerando ali, talvez você já tenha aquilo como uma chamada com racha, provocando ele aqui, ó. Mas geralmente não é assim, talvez o carro do companheiro ali está com problema, está morrendo, ele está acelerando só para não deixar o carro morrer. Então não aceitar tal desafio, provocações, ou não sugerir para você mesmo que é uma provocação. Né? Não dirigir cansado, nem sob efeito de álcool e drogas. Eu acho ridículo ter que falar ter a lei sobre isso, né? Que não deveria beber mesmo, por causa da lei. Veja e seja visto. Uma coisa interessante, eu achei, se eu não me engano, foi no ônibus ou num caminhão, que estava escrito mais ou menos assim: se você consegue ver meu rosto no retrovisor, eu estou te vendo. E vice-versa, né? Então, é uma coisa interessante. Se você andar com faróis ligados, mesmo de dia, a possibilidade de outras pessoas te verem será muito maior. Então, isso aí é um mandamento do motorista
Não abuse da autoconfiança. O que seria isso? Conheço pessoas que têm 20, 40 anos de carta e nunca sofreram um acidente. Será que estão isentos? Uma pessoa dessa pode ganhar autoconfiança, ainda mais eu, quantas vezes já passei nessa pista, né? Então aí que vai acontecer o acidente. E muitas vezes, embora nunca sofreu nenhum, talvez o primeiro que sofra vai ser também o último, né? Aí não vai dar tempo de fazer mais nada. Né? Esses têm 10 mandamentos para a gente ter um cuidado, é uma questão de conscientização. Como que acontece no acidente? Né? Acontece então a sequência de fatos, né? Primeiro, há riscos. Alguém conhece alguma rodovia, alguma via que não tem nenhum risco de acidente? Exatamente. O risco pode estar dentro da sua casa, na cozinha, em qualquer lugar. O risco é uma circunstância que pode não caracterizar um acidente, embora tenha risco, não necessariamente vai ter um acidente. Pode ser contornado, sinalizado e evitado. As placas de regulamentação, advertência, indicação, ele tem risco. Está avisando. Então, não há risco, não tem tanto problema, desde que você respeite, né, a indicação. Né? Se você não aceitar as placas, o que vai acontecer? Você vai entrar na zona de perigo, né? Que é uma circunstância de risco iminente, capaz de causar danos, né, irreparáveis. E quando ocorre? Se ignorarmos as placas de advertências dos riscos, entramos ali na zona de perigo, menosprezamos as situações de risco. Ah, não, ali é 60 por hora, uma coisa dessa, eu consigo fazer a 90 ali. Ignorou, você está correndo perigo iminente ali. A partir de então, ocorre um acidente. Infelizmente, né? Que é todo acontecimento desagradável, infeliz. Nunca vi um acidente que causa alegria a ninguém. Não sei se for um seguro muito alto, for uma batida, né? Mas é outra questão, né? Os danos pode um dano material que pode ser revertido em dinheiro depois, mas não deixa de ser um dano e não um acidente. Né? Também danos ecológicos, muitas vezes danos humanos, que é o pior dele. As causas de acidente desencadeadas por uma sequência de fatores críticos e circunstâncias que vão se acumulando. Nós vimos o risco, deixou de dar atenção ao risco em si, ao de advertências. Entrou numa zona de perigo, você desobedeceu aquela circunstância, você está na zona de perigo, mesmo assim você não tomou atenção. Você vai sofrer um acidente. Então são as causas. Causas que se agravam. São pequenos erros que se transformam naquela pirâmide. Naquela pirâmide lá mostra isso. Quanto mais pequenos incidentes, maior o risco de um acidente fatal lá na frente. As causas mais comuns são os fatores humanos, que é estresse, pressa, sono, cansaço, né? Problemas familiares, estado de saúde, efeito de drogas. No final da palestra a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um, sobre o que permitido. E as condições adversas, então eu gostaria de falar um pouquinho sobre cada uma desses, condições adversas, né? Várias delas ali. De tempo, luz, via, trânsito, veículos e passageiros. Acidente, conforme o vídeo, né? Será que acidente pode se evitar acidente? Há uma afirmativa que os livros, né, nos trazem, né? A teoria traz que sim, todo acidente é evitável por você, motorista em si, os 3 níveis do governo, entidade, órgãos que cuidam do trânsito, da escola, da educação, da formação do condutor. Por quê? Se cada um fizer a sua parte, o acidente não vai acontecer. Infelizmente, muitas vezes, cada um ali, de um grau ou outro, deixa de cumprir a sua parte, seja na rodovia, seja na obediência, seja que não aprendeu, então vai acontecer um acidente. Então vai acontecer, não vai ser evitável, mas todo acidente poderia ser evitado. Métodos básicos de prevenção. Prever, já falamos, né? Analisar com antecedência o que você vai fazer, a viagem, o que tem à frente. Descobrir o que fazer e agir a tempo. Interessante esse pequeno slide aqui, ó. Coloquei aqui por causa disso. Sabendo que uma faixa contínua não pode ultrapassar estando na curva, você vê um veículo ultrapassando, você prevê o perigo. Opa, estou correndo perigo aqui. Descubra o que fazer, eu tenho que me livrar daquele perigo. Será que você vai agir a tempo ou vai deixar a outra pessoa tomar essa decisão por você? Então esse é o agir a tempo. Muitas vezes, mesmo que você esteja na sua razão, andando certo, faça alguma coisa para sair do acidente. Uma frase, eu não lembro qual o professor disse: é melhor estar errado e não sofrer um acidente do que estar certo e estar acidentado. Muito pior. Então, esses 3 coisas: prever, descobrir o que fazer e tomar uma posição, agir a tempo. Vamos entrar nas condições adversas, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada um ali. De luz. O interessante é que muitas vezes a condição adversa de luz, o nosso para-brisa, os mais antigos, por exemplo, alguns tipos de produtos que passam no para-brisa,
dá uma incidência direta do raio solar. Tanto você ali, se passar direto ao raio solar, se não tiver com boneco, uma pala, com sol, vai atrapalhar você dirigir. O reflexo da luz no vidro. Muitas vezes tem uns vidros que parecem que está até um monte de colorido. Talvez algum produto químico que a pessoa foi passar ali. Infelizmente vai atrapalhar a visão também. Né? Luz alta em sentido contrário. Quantas vezes nós temos que passar por isso? Né? Reflexo no retrovisor, luz alta no retrovisor. Você está dirigindo, aquela luz bate no retrovisor. Qual que é a primeira coisa que você faz? Colocar a mão lá, levantar a bola em cima. Né? Então, infelizmente, é uma condição adversa. Não está sob o seu poder, está na parte de trás, cumprir a sua parte, mas nós temos essa condição adversa. Nessa penumbra luz, o fusco, ou meia-luz, na virada do dia, né? Tanto da tardinha para a noite, quando o sol está baixando, virando noite, ou vice-versa. Você está de madrugada, está amanhecendo. Interessante que essa penumbra, aquela luz ali, dá uma sonolência no condutor. Então é muito perigoso, né? Algumas pessoas que têm fobia, né? Até param o carro e esperam amanhecer de vez, ou esperam amanhecer de vez para andar, né? Aquela transição de luz, que é uma condição adversa. E a ausência total de luz solar, porque ficamos dependentes totalmente das luzes artificiais do nosso veículo. Outra condição adversa de tempo: chuva, granizo, neblina, ventos, fumaça e poeira. Para a gente tentar sair um pouco delas, né, manter as palhetas do limpador do para-brisa em bom estado. Quando é que nós lembramos de trocar nossas palhetas? Se está boa, não. Quando está na chuva lá, que você viu que tem um pedaço solto ali, não está limpando um pedaço, você tem que sair para fora para passar alguma coisa. Se quebrar, não, eu nunca vi quebrar-se, né? Eu vi sair a borracha, e tal, exatamente. Ela resseca tanto que chega a quebrar. Você não fez a manutenção preventiva, né? De ano em ano, mais ou menos, que se recomenda trocar. Vidros limpos, desengordurados. Então, a gente passa cilha de carro no vidro, passa, já ouvi falar, no fundo no vidro. Tem tantas coisas para fazer, mas não é recomendado. Tem produtos específicos para limpar vidro. Ele vai se manter engordurado e desembaçado. Né? Passa a mão. Puxa, aí a mão da gente cheia de gordura também, aí fica pior ainda, né? O nosso organismo libera gordura no suor. Mesmo que a mão está seca, a gente não percebe mais que tem gordura. Redobrar a atenção e diminuir a velocidade. Se está chovendo, tendo granizo, neblina, você tem que dobrar a situação, principalmente nas curvas também, né? Nas frenagens, ali, tá embaixo ali, aumentar a distância de segmento. Porque se numa curva você já deve entrar, mas reduzindo a velocidade. Se estiver chovendo, você vai diminuir mais ainda. Eu preciso falar redobrar, enfatiza redobrar os cuidados nessas curvas de frenagem, nesse estado de chuva, granizo, neblina. Agora essa última frase. Dependendo da visibilidade, nós temos a luz de exposição. Por que dependendo? Se tiver com neblina, se tiver aquele farol de neblina embaixo, vai ajudar um pouco. Se tiver granizo, tudo bem. Você liga ali, vai ser bem visto, né? Vai ajudar também. Mas, se tiver fumaça, por que nós vai adiantar a luz do nosso veículo? Fala, dependendo da visibilidade. Porque a fumaça entra em condições diversas de tempo. Você vê uma queimada à sua frente, está dirigindo, você sabe quantos metros você vai ter que passar naquela fumaça? Quantos segundos você vai ter que ficar inalando aquela fumaça? Então, realmente, nessa condição, não importa a lâmpada, não importa nada. O certo é não entrar numa nuvem de fumaça. A não ser que você vê que é um pequeno foco, talvez 2, 3 metros, você passa e acabou. Mas se tiver uma mata, um canavial, acontece muito, né? Em chamas, não entra não. Você não vai ver nada. Se você entrar e não vai ver nada, qual a situação você vai querer fazer? Parar. Você parar, o outro veículo vai ver você parado? Não vai. Então, a pior coisa que existe nessa condição diversa é a fumaça. Porque as outras coisas você consegue enxergar um pouco, pelo menos. Nessa não tem como fazer nada. Condição diversa de tempo, ainda tem a questão da aquaplanagem. Não vamos entrar em aprofundar nisso, mas tem pessoas que pensam que a aquaplanagem é apenas porque eu tiver careca. Então, não é bem assim que acontece. A aquaplanagem é apenas quando o pneu e o solo deixam de ter o atrito normal por causa da lâmina d'água. E o pneu pode ser novo do jeito que for, que mesmo assim ocorre. Por quê? O que força o atrito do carro no asfalto é o próprio peso dele. Mas quantos quilos tem o nosso veículo? Alguém sabe? Quantos quilos tem o nosso? 1.500 no máximo. 1.500? 2.000 quilos. Isso é parado, né? Colocando na balança vai dar isso, né? Mas se ele tiver 60, 80, 100 por hora? Obviamente. Então não importa o pneu. Se você tiver uma velocidade, qualquer coisa ali, uma lâmina d'água, vai atrapalhar você, vai dar aquaplanagem. Como que a gente pode saber se a lâmina d'água no asfalto está
muito grande ou não, né? Muito espessa, né? Para a gente diminuir ou não a velocidade. Quando o veículo da frente, que a gente está seguindo, deixa um rastro. Ou se a gente olhar no retrovisor e ver um rastro do nosso carro. Quando a gente passa a não ver, diminui a velocidade. Está com problema ali, mas está já a lâmina muito alta, o perigo é muito grande. Se o pneu estiver descalibrado também é uma coisa interessante. Então é uma combinação de fatores. Não é só pneu careca. A velocidade do veículo, a lâmina d'água, a condição adversa de chuva ali também. Então pode acontecer tudo isso aí, na condição adversa de tempo. E da via? Vou só parafrasear porque eu acho que é a mais fácil de identificar a condição adversa de via. Sinalização adequada, pista defeituosa, acrílica, subida, descida, a posição em que está o asfalto, né? Na lateral e tudo, lombadas, ondulações, inexistência de acostamento, má conservação, buraco, pista escorregadia. Uma coisa interessante que a gente acha nessa época de janeiro e fevereiro, chove bastante, o mato fica verdinho, bonito, algumas pistas que não tem nem acostamento, agora a vegetação começa a cobrir a pista. A tendência é nós esquivar do mato, andar mais quase em cima da faixa divisória ali, né? Então é uma condição adversa ali da via também, que as autoridades, os agentes ali, deixaram de fazer manutenção da pista e acabamos sofrendo com isso. De trânsito. Trânsito é a mesma coisa que via? Trânsito. Trânsito com circulação de pessoas, animais, veículos, isolados, não. Exatamente. A via é a pista em si, pode estar vazia, pode estar só você ali. E a via? O trânsito não, a via pode ser a melhor do mundo. Mas se tiver um trânsito congestionado, aglomeração, circulação de pessoas, presença de motociclistas, ciclistas, né? Trânsito intenso de veículo pesado, né? Algumas cidadezinhas que tem pedágio, aí os caminhões passam todo dentro da cidadezinha. E é, nossa, tinha pacata, mas o cara, aquele monte de caminhão, virou uma condição diversa ali, né? Porque tem as pessoas desviando o pedágio. Comportamento agressivo e imprudente dos demais motoristas, né? Isso ocorre no trânsito, pessoas mal educadas. Né? E não é só motorista não, pedestres também, né? Além de animais, as coisas que não têm o conhecimento que nós temos, então eles às vezes, o dono dele deixou de prender o animal, então até isso acontece na questão de trânsito, porque o trânsito, animais também faz parte do trânsito. E do veículo? Onde é que nós fazemos a manutenção do nosso veículo? Né? Geralmente quando vai viajar, né? Eu também as pessoas que conheço, saem de férias, vai lá, vou viajar, vou trocar óleo, fazer isso, fazer aquilo. Mas será que é só para viajar? Muitas vezes, por exemplo, a recomendação da troca de óleo é 6 meses. Mesmo que não ande com o carro, será que só vamos trocar o óleo uma vez por ano nas férias? Limpador de para-brisas, pneus gastos mal calibrados, falta de licença do equipamento obrigatório, sem segurança, né, step, triângulo, chave de roda, o extintor. Então, tudo isso é uma condição diversa também dos veículos. Né? Freio deficiente, lâmpada queimada. Lâmpada queimada é interessante também que muitas vezes você não vê, né? Se o pisca está queimado ou não. Mas tem uma regrinha não, a motorista experiente sabe quando a seta está queimada. Alguém lembra como é que é isso? Pisca mais rápido, né? Exatamente. Colocou a seta de um lado que está piscando forte, opa, está faltando uma lâmpada para o circuito funcionar legal. Então você pode também já providenciar a troca da lâmpada. E das cargas? Hoje existe um curso no mercado que chama estivador. Ou seja, a pessoa especializada com essas normas para fazer uma boa amarração da carga, para já juntar ali, sabe? Quantos quilos, quanta pressão uma cinta, uma corda aguenta, quantas cordas vai ser preciso para amarrar aquela carga, quanto de volume, como vai ser transportado. Por quê? Porque muitos acidentes ocorrem exatamente por causa da carga, mal distribuída, mal arrumada e mal acondicionada. Às vezes a pessoa vai fazer um transporte, talvez tenha uma caixa, mas dentro daquela caixa tem uma lata de um volume líquido. Imagina, um caminhão cheio disso aí, e a lata talvez pela substância do líquido só pode ir metade na lata. Uma curva, quanto que vai balançar aquilo? Se você não conhecer a sua carga, desconhecimento do tipo de carga. Você vai fazer uma curva ali, você vai dar uma jogada, o que seria uma curva normal virou uma condição diversa que vai balançar tudo o caminhão. Então, condições diversas de carga. Um outro tipo de carga é o passageiro, né? A gente, por exemplo, ali, tanto o passageiro como o motorista passa a ser uma carga porque ele também está dentro do automóvel, né? Mas geralmente a carga é outras pessoas, né? Na questão do transporte coletivo. Se você pega uma pessoa estressada, um passageiro estressado, puxa, aquilo é a pior condição diversa do veículo, de tudo, porque vai afetar como você dirige. E tem os fatores físicos, os fatores humanos e psíquicos. O físico é aquele que você consegue ver, consegue identificar facilmente, só de olhar para a pessoa, ver o andar, ver a conversa, né? Que é fadiga, o sono, né? A
fadiga é pior do que o cansaço. O cansaço, às vezes você deita aqui no chão, 10 minutos, poxa, descansou, segue viagem. A fadiga não, e o sono também não. Muitas vezes vai horas para você recuperar ali o seu estado normal. Deficiência visual auditiva. Algumas deficiências visuais podem ser corretivas, com óculos, né? Então pode dirigir. E auditivo, o deficiente auditivo também pode dirigir. Mas ele acaba tendo constantemente essa condição diversa. Se alguém buzinou para alertar alguma coisa, ele vai ouvir. Então é uma coisa interessante, sempre vai ser uma condição diversa. Efeito de bebidas alcoólicas, estado de saúde debilitado, às vezes está doente, está passando por algum tratamento, né? Você fica mais lentão assim. Uso de drogas lícitas e ilícitas. O que são o uso de drogas lícitas? Lícitas é álcool e cigarro. Lícitas é utilização psicoativa, que termina a dependência de drogas. A lícitas ali ocorre também quando o médico receita um remédio para você e ele causa sono. Remédio, alguns, diazepam, uma coisa assim, né, que causa sono, ele não vai dirigir. Antialérgicos. Isso, antialérgico também, então. Para mim é um dos piores da motorista, né? Já pensou? Então, se é uma droga lícita, falar receitado para você, mas você vai dirigir? Olha o fator que você está colocando em risco a sua vida. E os psíquicos, que a gente falou no começo, de estresse, pressa, desajustes sociais e familiares, né? Poxa, família feliz é algo que todo mundo quer, né? Será que todo mundo tem? Então, quem que não tem um problema familiar, que talvez está no trânsito, está pensando, ah, meu moleque faz isso, ah, minha menina na escola, puxa, minha esposa está assim, me cobrou isso. Você está com atenção no trânsito? Você não tem que arrumar, né? Em casa arruma sogra. Você não tem, vai arrumar um dia. É complicado. E no psíquico também entra aqui, ó, preocupação, ansiedade, eu acho que andam juntos, né? Talvez quem veio de lá para cá hoje, até o curso, está pensando nessa apresentação, já deixou de dar atenção na via também, como condutor. Medo, tem pessoas que não dirigem por medo, mas tem uns que mesmo com medo vai dirigir, ele fica apreensivo, braço tudo ali, você precisa fazer uma manobra rápida para evitar alguma coisa, acabou sofrendo acidente também. E a sua própria agressividade, né? Você talvez não sabe se a pessoa é agressiva ou não, até o momento que ela precisa usar aquela agressividade. São condições diversas dos motoristas. Aqui dá umas coisas, acho que o tempo vai permitir, eu não lembro que hora que eu comecei. Pode ir até o intervalo. Tá, então beleza. Se quiser, né? Por que usar o cinto de segurança? Embora as pessoas pensem que é só para, vou usar só para evitar multa, né? Os estudos comprovam que cada cinto de segurança tem a sua faixa que ele ajuda a prevenção de acidentes. Né? Cinto abdominal 1, só o transversal, os dois conjugados ali. Então, 30% dos motoristas morrem por causa de choque violento. 40% dos passageiros que vieram no banco ao lado morrem batendo contra o painel ou o para-brisa ali. É uma coisa que, poxa vida, o acidente, se ele tiver de acontecer, mas se você tiver com cinto, pode ter certeza que o desarranjo ali vai ser menor. O impacto vai ser menor. Ah, mas muitos morrem do mesmo jeito. Morre sim, mas talvez facilita até por resgate, né? Não precisa ir no buraco, pegar o corpo, tá dentro do carro, tá mais fácil ali, né? Montar o quebra-cabeça. Como praticar a direção defensiva? Pra gente. Só, eu coloquei esse ponto aqui por causa da distância de segmento. Muitos acidentes ocorrem lateral ali, na traseira de veículos, tempo de chuva ou não, por causa da distância de segmento, que é uma coisa bem interessante. A pessoa está com pressa, vai ultrapassar, fica ali colado ali, né? Fica ali e volta, o carro fica ali e volta ali. O que acontece? Então a distância de segmento é para evitar você uma colisão ou você ver o perigo distante e dar tempo de você frear. Muitas apostilinhas traz essa ordem, que não tem métodos específicos, né? 2 segundos em automóveis, 4 segundos ônibus ou caminhão e 6 segundos se articulados ou carreira. Eu já discordo um pouquinho, sei que a gente que trabalha com caminhão aí, com ônibus aí, sabe que um carro não freia como uma carreta e vice-versa. Então o que a gente deve fazer? Quantos metros tem o nosso carro? Colocar 5 metros no geral. Tem carro com 4,20 metros, carro com 5 metros. Vou colocar 5 metros. Um carro de 5 metros. Se você acusar 2 segundos para ele, 2 segundos. Tudo bem, 5 metros. Vamos supor que agora eu estou com um caminhão ou um ônibus. Quantos metros tem um ônibus? Tem ônibus de 14 metros. 12 metros? Não. Vou colocar 15 para arredondar? 15 metros. 3 vezes
mais comprimento que o carro. O peso nem se conta. Então, se é 3 vezes o carro, quanto de tempo eu devo ficar na distância de segmento? No mínimo 6. 6. Se for uma carreta de 20 metros, então assim, consequentemente, a gente vai aumentando a distância de segmento conforme o nosso veículo. Não é questão que me falaram que é 2 segundos, eu tenho que conhecer a via, a velocidade e o meu veículo. Quanto tempo eu vou demorar para frear uma carreta com talvez 20 toneladas, 30 toneladas? Uma carreta tem carreta com 27 metros, 5, 6 vezes mais que um carro? Só multiplicando. Ou caminhões antigos também, que são muito ruins de freio. Exato. Você tem que conhecer. Então você não pode seguir uma norma específica que der para 100 segundos, dá. Às vezes até você conseguir colocar uma velocidade baixa, ela demorou 10, 12, até 15 segundos. Vazia é uma coisa, carregada é outra. Exatamente. É só a pessoa ter noção, né? Também. Esse que é o ponto que eu queria deixar. Aumentar conforme o tamanho e peso do seu veículo. O carro baixo é uma coisa, mas o tamanho e peso vai definir essa distância para você. Praticamente, o que eu queria falar, se então sobrou um tempinho, praticamente ele fez novamente aquele vídeo, né? Haja imediatamente, não esperar que a outra pessoa tome iniciativa. Muitas vezes a sua vida está na mão de outra pessoa, você vai confiar nisso, né? Você, acreditado, né? O motorista tem que dirigir para ele mesmo e para todas as pessoas em volta, inclusive os pedestres. Não podemos deixar a vida nem a nossa nem das outras pessoas na mão de outros. Nós temos que zelar da nossa vida e das outras pessoas. O tempo de indecisão é a diferença entre o acidente e a manobra defensiva. O que esse carro está fazendo aqui? Quantas vezes temos que fazer isso aí? Estou xingando, né? Poxa, eu lembro que não lembro se é meu irmão ou alguém, um familiar, que ele falou assim que antigamente aquelas carretas jacarezona, vermelhona, só ferro. Aí ele comentou comigo, eu era pequenininho, nem sabia que ia dirigir um dia, eu falei, eu vou fazer a mesma coisa. Então, nunca você vai me encontrar debaixo de uma carreta dessa. Porque eu vou para qualquer lado, menos para debaixo da carreta. Então, prefira bater na árvore, jogar para o mato. A chance de sobrevivência é muito maior do que uma colisão frontal. Prefira tentar colocar uma porcentagem a mais na sua vida. Né? Mesmo que talvez não aconteça, você pode mudar. Mas pode falar. Não, aqui quando aconteceu comigo, assim, não tinha acostamento, nada, a gente tava bem no morro. Aí eu já tava 20 por hora, o carro vinha na minha direção, e eu dando luz. E a minha mãe do lado, eu falei, nossa senhora, mas eu tenho que jogar o carro no morro, senão nós vamos morrer. Então, mas você fez a sua parte, né? Se você parasse o carro e encostasse no morro, faz ali. Uma vez o meu irmão teve que bateu com tanta força no morro para desviar do motoqueiro, que entortou o chassi do caminhão dele, da noção do morro. Mas mesmo assim o motoqueiro morreu na hora, bateu. Mas não bateu de frente com ele. Ele tirou o máximo, o motorista bateu na porta. Ele fez o que estava na mão dele, ele estava com mais 2 ajudantes. Né? Ele ia de frente ali, podia vir por cima e matar os 2. Jogou tudo pro barranco, tanto é que os policiais não deu nada para ele, porque ele fez tudo que estava ao alcance, o motoqueiro estava em cima da faixa. Estava fazendo aquilo em cima da faixa. Então, conforme ele jogou do lado, pegou na porta, ele ia pegar totalmente de frente. Devemos fazer a nossa parte. Esse que é o ponto. Fuja do acidente de todas as formas. Eu não vou comentar muito não, que eu quero passar um vídeo. A gente falou um pouquinho de moto, que a gente presencia muitos acidentes, minha família teve. Aí eu baixei um vídeo aqui que eu achei interessante, por causa como que a gente deve andar de moto, a distância, né, a disputa de espaço, se não me engano. E esse vídeo é uma questão virtual, 3D. E é um filme da Honda passa. Se você note a posição que a moto está, não tem som mesmo. Olha lá, olha só. Olha para onde ele veio aqui. Situação de risco, né? Evidente, ó. Porque ele se colocou. Agora é uma situação de perigo. Buraco, ó. Onde foi parar? E se não tivesse acostamento? Aí teve uma chance para ele fugir. Eu achei muito interessante esse vídeo, né? Pra gente ter moto aí. Olha o jeito certo. Posicionamento. Olha lá, ó. E muita gente fez